E agora a gente vai falar sobre autoestima e amor próprio. Quando a gente fala desse tema tão importante que é autoestima, como que a gente consegue realmente se transformar numa mulher de autoestima elevada, aquela mulher segura de quem ela é, aquela mulher tranquila, né? Aquela mulher que chega e se posiciona de uma forma sábia, de uma forma leve, aquela mulher que sabe quem ela é sem precisar ficar buscando a validação das pessoas e tudo mais. Como que a gente constrói isso dentro de nós? Como que isso tudo é trabalhado? Então, assim, quando a gente fala de autoestima, a primeira coisa que a gente precisa entender, a autoestima está totalmente vinculada à nossa identidade. Então, a gente só vai ser essa mulher de autoestima elevada, ciente de quem ela é, segura, quando ela souber quem ela é. Então, essa é a base da autoestima, saber quem eu sou. E quando a gente entra nessa busca de descobrir quem nós somos, a gente precisa olhar para três fatores, três pilares importantes, que é corpo, alma e espírito. Então, somos as três coisas, está tudo interligado. E quanto mais a gente trabalhar isso tudo dentro de nós, a gente consegue entender quem a gente é, a gente consegue descobrir a nossa real identidade. E quando a gente descobre a nossa real identidade, pronto, a nossa autoestima naturalmente vai se elevar e não vai ser qualquer coisa que vai abalar. Então, deixa eu conversar com você sobre esses três fatores aqui para vocês verem como tudo isso está interligado e que uma coisa vai sim depender da outra. Então, quando a gente fala de corpo, a gente fala de um corpo forte, saudável, a gente precisa falar de alimentação saudável, a gente precisa falar de atividade física, cuidar do sono. Agora tá muito na moda, né, as práticas de longevidade. Tudo isso para fazer com que a gente tenha um corpo forte, saudável, longevo, com vigor, com disposição. Então, como que a gente consegue tudo isso? Se dedicando? A gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar, porque isso não cai pronto do céu, né? Então, pra gente, às vezes até quando a gente é jovem, isso tudo tá tranquilo, mas depois de uma certa idade, a gente precisa cada vez mais se dedicar a construir isso. Então, é tão importante. E quando a gente começa a cuidar mais da nossa saúde, da nossa alimentação, a questão do sono, entender que é importante para nossa saúde, a gente, por exemplo, tirar doce, açúcar, excessos, né, de álcool e tudo mais, a gente começa a trabalhar para isso, a gente começa a preocupar com isso e a gente começa a mover esforços para isso tudo melhorar na nossa vida, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Para a gente conseguir atingir esse patamar de um corpo saudável, forte, longevo, potente, né? Para que a gente realmente tenha disposição e avance com saúde durante a vida, a gente precisa se dedicar e se esforçar. Concordam com isso? Então, esse é o ponto aqui. Isso é muito importante a gente pensar sobre isso, né? A mesma coisa quando a gente fala de alma. A alma já é tudo aquilo que envolve as nossas emoções, razão, intelecto, tudo que diz respeito à nossa inteligência emocional e intelectual. Então, lidar bem com as nossas emoções, saber se relacionar em família, com marido, filhos, parente, relacionamento no trabalho, desenvolver virtudes, isso tudo está relacionado ao nosso intelecto. E também a gente precisa desenvolver isso tudo, estudando, desenvolvendo, se autoconhecendo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Toda vez que a gente busca um vídeo na internet, né, para melhorar, para pesquisar sobre um assunto, para estudar sobre um assunto, a gente está se desenvolvendo, a gente está movendo esforços para crescer, para amadurecer, para se transformar um ser humano mais maduro, né? Abrir mão ali das coisas que não leva a gente em lugar nenhum, as nossas criancices, as nossas infantilidades e tudo mais. Então, na nossa alma também, a gente precisa realmente ativamente buscar se desenvolver emocional e intelectualmente, né? Então, isso tudo tá interligado. E uma coisa linka na outra, né? E por fim, a gente precisa trabalhar também o nosso espiritual, o nosso espírito, que é a grande base, que é a parte que a maioria das pessoas negligencia ou terceiriza, né? Então, a grande maioria de nós mulheres
ela deixa de lado esse pilar, achando que esse pilar não é tão importante assim, ou então ela fica terceirizando isso. E o que eu quero dizer com o espiritual? É o nosso, como que a gente vai fortalecer o nosso espiritual? No nosso relacionamento com Deus. É a nossa ligação direta com Deus, com o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas e que nos criou. Então a gente precisa voltar para a casa do Pai, que nem eu falo, né? A gente precisa voltar a se relacionar com Deus. E o nosso espiritual tá ligado a ele, então é ele que vai ativar o nosso espiritual, é através dele que a gente fortalece o nosso espírito. E fortalecendo o nosso espírito, a gente consegue fortalecer cada vez mais as nossas emoções e também ter mais disposição para cuidar do corpo. Então os três estão interligados. Então, naturalmente, se eu começo a desenvolver mais a questão da saúde, de cuidar do corpo, tudo está interligado. Eu começo a gerenciar melhor o meu tempo, o meu dia. Naturalmente eu vou cuidar mais das minhas emoções, eu vou me interessar mais por esses assuntos. E por fim, o espiritual. E eu digo que o espiritual, a gente precisa realmente buscar essa conexão diária com Deus. Que nem a gente tomar banho, que nem a gente escovar o dente, né? Eu costumo dizer que a gente afastado de Deus é como um peixe que tira da água e vai morrer, porque o nosso espírito é o que nos liga a Deus. Então, assim, compreender isso tudo é muito importante para nos fortalecer. E aqui eu não estou falando de misticismo, de energia, de religião. Eu nem quero saber a religião que tu tem, né? Eu sou cristã, mas eu não quero saber a tua religião e eu não estou falando de religião, né? Mas o quanto é importante a gente fortalecer o nosso espírito através de uma rotina diária com Deus, e isso vai mudando a nossa vida. A gente começa a escutar a voz de Deus, a gente começa a se sentir mais protegida, mais fortalecida, a gente já começa a criar uma musculatura, uma força interna diferente, a gente começa a ter mais domínio sobre as nossas emoções. Então, assim, mulheres, entendam, a busca maior de qualquer ser humano é sempre espiritual, porque dentro de cada um de nós tem um vazio que somente Deus vai preencher. Então, não adianta a gente colocar o foco da nossa vida, primeira coisa, preciso enriquecer ou formar a minha família e os filhos e tudo mais, se a gente não tiver preenchida de Deus, se a gente não tiver fortalecida. Porque senão é como se a gente estivesse buscando que cada uma dessas coisas preenchesse um vazio. E isso vai gerar dor e vai gerar frustração. Isso vai começar a desgastar. É como se nada disso fizesse. Não que isso tudo não seja importante, claro que sim, formar nossa família, a coisa mais preciosa que tem, sermos bem-sucedidas, termos uma profissão, claro que isso tudo é maravilhoso, mas nada disso vai suprir aquele vazio de alma, de espírito que todos nós temos e que só vai ser preenchido com Deus. Então, por isso que eu reforço, é muito importante, né? É como se a gente estivesse correndo atrás do vento, é só a gente olhar para a nossa volta e ver quantas pessoas bem-sucedidas, pessoas que deram certo na vida, que a gente olha assim, uau, que vida maravilhosa, que vida equilibrada, muitas vezes tiram a vida ou são extremamente tristes, depressivas, frustradas, amarguradas, né? Por quê? Porque muitas vezes elas cuidaram muito do corpo, da alma e deixaram o espiritual de lado. Então, essa é a grande mensagem do vídeo. A gente só vai realmente conseguir entender quem a gente é, entender a nossa real identidade quando a gente fortalecer as três coisas: corpo forte, mente sã e o espiritual conectado com Deus. E aqui, se vocês... mas como que a gente faz para fortalecer o nosso espiritual? Vou dar o meu exemplo, né? Eu, Adriana, minha vida mudou quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Muito simples de ler a Bíblia. As pessoas dizem, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia e tudo mais. Mas eu quero desmistificar e dizer que não é. Eu desafio vocês a pegarem a Bíblia, quem tem Bíblia em casa, e comecem a ler coisas simples e que vão mudando ali. Começa a ler, por exemplo, pelo livro lá de Provérbios, que é um livro simples ali, que tem palavras curtas ali, que são muito de sabedoria para o dia a dia. Por exemplo, Salmos é algo muito bom da gente ler também quando a gente está triste, quando a gente está angustiada. Então, leiam a Bíblia todos os dias. Hoje em dia tem muito esses livros que a gente chama dos livros de
os devocionais, o estilo Café com Deus Pai, esses livros assim que trazem uma mensagem diária ali, que ali é uma forma da gente se conectar com Deus, né? Então isso tudo são ferramentas e que vão nos aproximando de novo. Não quero falar de religião, e nem porque isso tudo de certa forma é terceirizar, né? A religião ela vem, é como se ela terceirizasse o nosso relacionamento com Deus. Mas o que eu quero falar com vocês aqui especificamente é fortalecer o nosso espírito através de um relacionamento diário com Deus. Isso vai mudar a tua vida. A minha vida vem sendo muito mudada, assim, hoje em dia eu vejo o quanto que esse hábito simples de ler a Bíblia, e realmente, assim, a Bíblia, depois que a gente começa a ler, ela motiva a gente para ler todos os dias, é muito maravilhoso, porque são muitas descobertas, a gente começa a entender que tudo tá ali, né? Desde a criação de filhos, desde prosperar nos negócios, desde relacionamento pessoal, relacionamento de família, tudo que a gente precisa tá ali na Bíblia, né? E eu mesmo que venho do desenvolvimento humano, fiz muitos e muitos cursos, o que eu entendi? Que tudo isso que a gente estuda nos cursos de coaching, psicologia positiva, muitas e muitas coisas, que eu diria que tudo, né? Toda essa parte do desenvolvimento humano, a origem é quando a gente começa a ler a Bíblia e diz assim, gente, mas tá tudo aqui, por que eu não li antes? E realmente é algo que, além de nos trazer essa sabedoria, essa força moral, né? Essa conexão com esse novo olhar para a vida, vai nos trazer aquilo que é tão precioso, que é o nosso relacionamento com Deus. Então Deus vai se revelando para nós ali, e a gente vai entrando nesse lugar de entender que tem um Pai maravilhoso lá, celestial, e que nos ama e que é próximo da gente, sim, tá? Não, o vídeo não é para falar sobre isso, depois eu vou fazer outros conteúdos. De repente, no futuro, posso até fazer alguns vídeos sobre estudo bíblico para ajudar vocês, ou dando dica de Bíblias, de como ler a Bíblia, enfim. Mas o que a gente precisa agora entender, quando a gente trata de autoestima e de amor próprio, é que enquanto a gente não fortalecer o tripé da nossa identidade, que é corpo, alma e espírito, dificilmente a gente vai conseguir atingir, né, essa questão de realmente se sentir essa mulher de autoestima elevada. Então, tudo que foge disso, de trabalhar a essência, então, de nada adiantaria eu trazer aqui para vocês, por exemplo, 5 passos para aumentar a autoestima com coisas superficiais, que talvez resolvam por um tempo, mas vão funcionar como uma pílula, sabe? Mas o que precisa para curar, para restaurar a nossa autoestima de dentro para fora, realmente é fortalecer esses 3 pilares, corpo, alma e espírito, tá? Então eu espero realmente ter conseguido aqui te encorajar a fortalecer cada vez mais esses 3 pilares na tua vida, cuidando melhor do teu corpo, te desenvolvendo mais emocionalmente e voltando a se relacionar com Deus diretamente, sem intermediário, sem interferências, tu e Ele. E para isso, o meu conselho, óbvio, pega a Bíblia, que vai mudar a tua vida, vai ser realmente um divisor de águas. Tá, mulher amada? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.